Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus nas alturas. Estamos aqui para mais um programa Peniel, lugar de encontro com Deus. Vai ao ar todos os dias da semana, às 18 horas. Então já coloca aí na tua agenda, tu tem um encontro marcado comigo aqui no programa Peniel. Amém? A rádio é rádio web, rádio online, resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Gente, eu tô tão feliz, ó, até faltou a palavra, em fazer parte dessa programação, em fazer parte dessa família Resgate Sem Fronteiras, onde uns irmãos oram pelos outros, onde a gente torce para que o programa seja fiel à palavra, para levar a semeadura de nosso Senhor Jesus Cristo aonde a rádio alcançar, em qualquer horário, em qualquer lugar, porque a honra e a glória é toda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar para ti que se tu quiser conversar conosco, se tu tem alguma sugestão de assunto, se tu quer falar sobre alguma outra palavra que tu já ouviu, algum outro programa que tu já ouviu, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. O DDD é o 54 99670 8990. Amém? Ali tu pode fazer teu pedido de oração também, pode fazer teu pedido de ação de graças para honrar e agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente quer te ouvir. Manda lá o teu WhatsApp para a gente saber o que tu está pensando, o que tu está precisando e de que forma a gente pode estar orando aí em comunhão para estar te auxiliando. Amém? Quero falar rapidamente que se por um acaso tu perdeu algum dos nossos bate-papos aqui no programa Peniel, nós temos nosso canal lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Se tu entrar lá, eu vou pedir para ti, curte a nossa página. Não custa nada, não precisa pagar nada, é só te inscrever lá e clicar no sininho, né, para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Gente, isso faz com que o YouTube veja que a nossa página está em movimentação e eles liberam recursos para nós, para a gente poder melhorar aqui a qualidade do nosso áudio, do nosso vídeo, para chegar de uma forma melhor aí para ti. Então nos ajuda lá, te inscreve no nosso canal. Tá bom? Quero falar para vocês também dos nossos amigos e patrocinadores, o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar-condicionado, tanto do residencial quanto do comercial. Entre em contato com eles. O DDD é 54 98151 5525. E temos também a nossa querida FATEB, Polo de Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Elas ministram cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e muitos outros. Todos os cursos reconhecidos pelo MEC e também no método em EAD. Tu pode fazer de qualquer lugar onde tu estiver, basta ter um celular e a internet, ou um computador e internet, e tu consegue acessar os nossos cursos aí, tá bom? Entre em contato lá com as gurias, o telefone é 54 999 31 8699. E quero dizer para ti também, louve no corredor, louve e ore enquanto tu espera, porque é o próprio Deus quem vai abrir a tua porta. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Gente, quero ir direto e reto para o nosso assunto de hoje. Quero começar dizendo para vocês que
Já falei em outros programas, eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu sou uma comerciante, técnica de enfermagem, dona de casa, mãe de Deus, 2 filhos, casada e que amo o nosso Senhor Jesus Cristo. A transformação que Ele fez na minha vida e que Ele tem feito na minha pessoa para melhor. Agradeço todos os dias por isso. E por esse motivo, eu estou aqui para a gente conversar sobre a palavra. Eu sempre trago a minha opinião, aquilo que eu estudei sobre aquilo que nós estamos conversando, para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar. Eu gostaria muito que o nosso programa não fosse engessado, sabe? Ou um monólogo, só eu falando, falando, falando. Por isso que eu sempre peço para vocês, manda teu WhatsApp, manda teu comentário, para que a gente possa conversar. Porque sobre o mesmo assunto existem várias ideias, existem vários, né, outras pessoas que pensam diferente sobre o mesmo tema. E isso faz com que o assunto enriqueça, faz com que a gente aprenda mais, que a gente tenha outros pontos de vista, faz com que a gente abra a nossa percepção para entender de outra forma o assunto. E isso é bacana demais. E eu estou aqui trazendo o que eu estudei, o que eu penso sobre aquele assunto, mas sempre aberta para ouvir vocês, para que a gente possa crescer e acrescentar. Estamos aqui para multiplicar no reino do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero falar com vocês hoje sobre Israel. Israel na história da redenção e os rumores de guerra à luz da escatologia bíblica. Hoje, né, quando ligamos a televisão, quando abrimos as notícias, ligamos a rádio, vemos Israel novamente no centro dos conflitos mundiais. E muitos cristãos, inclusive eu, a gente acaba se perguntando, né? Será que estamos vivendo o fim? Isso é a Terceira Guerra Mundial? Qual é o papel de Israel nos últimos dias? Hoje, nós vamos olhar para as manchetes, ou melhor, nós não vamos olhar para as manchetes, nós vamos olhar para a Bíblia, para a revelação divina, para a palavra eterna. É isso que eu quero trazer hoje para vocês. Que a gente consiga, assim, deixar de lado um pouquinho tudo que as notícias, as manchetes estão nos trazendo, para que a gente possa ouvir um pouquinho, gente. É um pouquinho, não é assim um estudo completo, mas é um pouquinho do que a palavra de Deus fala sobre Israel e sobre os últimos tempos, tá bom? Então, Israel na teologia da aliança. Está lá em Gênesis 12, aí a gente vai ler bastante versículo hoje, tá? Gênesis 12, do capítulo 1 ao 3, eu vou ler para vocês. O chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? Essa é a aliança que Deus tem com Abrão. A promessa a Abraão é incondicional em sua origem. Ela envolve terra, descendência, bênção às nações, e aqui nesse texto nasce o conceito de aliança abraâmica. Teologicamente, Israel não começa como uma nação política.
Ele começa como o povo da promessa. Deus escolhe Abraão não por mérito, mas por graça soberana. Deuteronômio 7, e daí eu quero abrir para a gente ver o que Deuteronômio fala. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Se tu puder abrir a tua Bíblia para acompanhar. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes mais numerosos do que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos. Mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e os tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. Amém? Palavra do Senhor, Deuteronômio. O que Deuteronômio está nos ensinando? Ele está nos ensinando que a eleição é um ato de amor. Não foi por merecimento. Não foi porque o povo de Israel era o maior. Pelo contrário, era o menor povo que existia. E mesmo assim o Senhor o separou para ser o seu povo. A eleição de Deus ao povo de Israel, ao povo abraâmico, é um ato de amor. E daí vem a aliança davídica e o Messias. Olha só o pulo que eu estou dando. Eu estou saindo lá de Deuteronômio e estou indo lá para 2 Samuel. 2 Samuel, gente. Capítulo 7, versículo 12 ao 16. Quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Amém? Aqui é a promessa do Senhor para Davi. O que o Senhor promete? Ele promete um trono eterno, apontando já para o Messias. Israel é o canal histórico pelo qual Cristo entra na nossa história. E daí a gente dá um salto maior ainda, gente. A gente vai lá para o Novo Testamento, em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 1. Deus reservou os seus em Israel. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Amém? Aqui é Paulo conversando conosco. Paulo afirma 3 verdades fundamentais. Deus não rejeitou o seu povo. Há um endurecimento parcial. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Aquilo que o Senhor nos dá como dom e vocação são irrevogáveis. Ele não dá para tirar. Ele nos dá e é nosso para sempre. E existem, obviamente, diferentes correntes teológicas. Existe o
dispensacionalismo, que é a distinção clara entre Israel e a igreja. Existe a teologia da aliança, que é a unidade do povo de Deus, com perspectivas intermediárias. E tu sabe no que todas elas concordam? Deus continua soberano sobre Israel. Sempre. Israel não é um acidente histórico. Ele é parte do drama redentivo. A redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, Israel faz parte desse plano. Agora vindo para as notícias atuais. Guerras e rumores de guerras. Mateus, gente, deixa eu abrir aqui, Mateus 24, versículos 6 e 8, do 6 ao 8. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Amém? Palavra do Senhor. Agora, eu vou pedir para ti observar a ordem que os fatos são colocados aqui em Mateus. Primeiro, ele diz que haverá guerras. Depois, ele manda, não vos assusteis. E por terceiro, ele afirma, ainda não é o fim. Guerras, pessoal, são consequência da queda. São marcas da história humana desde Gênesis 3. A escatologia bíblica não é alarmista, ela é pedagógica, ela vem para nos ensinar. E ela nos ensina a viver em vigilância e não em pânico. Ezequiel 38 e 39 vai falar sobre Gog e Magog. Ezequiel 38 vai falar sobre Gog e Magog. Muitas pessoas interpretam como conflito literal futuro. Outros como linguagem simbólica apocalíptica. Mas o foco do texto não é o mapa geopolítico. É a soberania de Deus sobre as nações. E saberão que eu sou o Senhor. Esse é o propósito escatológico. Que nós saibamos que o Senhor continua no mesmo lugar, continua tendo tudo sob controle, nada fugiu da atenção dele, nada. Tudo faz parte do plano do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, lá em Apocalipse, aqui, gente, eu não vou ler sobre Gog e Magog, o 38 e o 39, porque é muito comprido. É muito comprido mesmo. Então, assim, ó, eu vou deixar de tema. Eu vou deixar de lição de casa para vocês, tá bom? Leiam Ezequiel 38 e capítulo 39 para vocês entenderem Gog e Magog e para vocês entenderem que isso tudo é para que nós saibamos entender a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não perdeu nada, ele continua com tudo sob o seu controle. Amém? E daí eu quero ler para vocês rapidamente lá em Apocalipse, deixa eu abrir aqui, 16,
Apocalipse capítulo 16, o versículo 14, do 14 ao 16. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como quem vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então, os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. A linguagem de batalha final. Mas Apocalipse é literatura apocalíptica, rica em símbolos, imagens e representações espirituais. Em nenhum momento ela menciona Terceira Guerra Mundial. O centro do Apocalipse não é guerra, mas sim o Cordeiro. E aqui eu quero falar para vocês do perigo do sensacionalismo através da palavra. Porque ao longo da história, na queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, ou nas cruzadas, ou nas guerras mundiais, na Guerra Fria, que não faz tanto tempo assim, cada geração pensou estar no fim absoluto. Todos, em determinado momento, pensaram, agora é o fim. Agora acabou. Agora o Apocalipse está se cumprindo, não é? E daí agora a gente vê esses rumores de guerra, ainda mais com a Terra Santa, com Israel no meio da luta, e a gente acha que é o fim. Chegou o fim, vai acabar, né? Mas o que a palavra nos diz? Vamos prestar atenção para a gente não aumentar e para que nós estejamos preparados. Mateus 24:36 vai nos alertar. Ninguém sabe o dia e nem a hora. A escatologia é o estudo da palavra, tá, gente? Então, o estudo da palavra saudável, ele vai produzir em nós santidade, esperança, perseverança, e a escatologia doentia, ela vai produzir medo, teorias de conspiração, ansiedade, coisas que nós estamos o tempo inteiro lutando contra, porque isso tudo não produz fruto, porque os frutos do Espírito são mansidão, né? São coisas boas, não tem nada a ver com medo, com teorias de conspiração, com ansiedade. Nada isso vem de Deus. Então eu te pergunto, como tu acha que nós devemos viver diante disso tudo que está acontecendo? O que tu acha? Como tu acha que nós devemos viver diante de tudo isso que está se apresentando aí nas notícias para nós? Então eu vou dizer para ti, eu tenho a resposta para te dar. Ela está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Eu vou repetir. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Diz assim: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Vou repetir. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Amém? Palavra do nosso Senhor.
Gente, 2 Pedro também vai dizer, deixa eu abrir aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua volta. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Amém? Então, como é que a gente deve esperar? A gente deve esperar. Se tudo que existe será aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que nós sejamos? É isso que Pedro está perguntando. Que tipo de pessoa nós temos que ser enquanto tudo vai ser aniquilado pela guerra? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Amém? É esse tipo de pessoa que nós temos que ser. E não pessoas medrosas, covardes, ou que ficam com teorias de conspiração, colocando medo nas pessoas, nas outras pessoas. Então a palavra é clara. Pedro pergunta: que pessoas vos convém ser? É essa pergunta que nós temos que responder, e a resposta está na palavra. A palavra nos ensina que tipo de pessoa nós devemos ser, mesmo que estejamos já no princípio das dores, no princípio do fim. Que tipo de pessoas nós devemos ser nesse momento, neste tempo que está acontecendo agora? E a palavra responde: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Glória a Deus, palavra do Senhor. A escatologia bíblica, o estudo da palavra do nosso Senhor Jesus, sempre termina com ética. Por quê? Porque ela não pode terminar de outra forma. Porque a palavra, a Bíblia, ela nos traz os princípios do nosso Deus, o caráter de Jesus Cristo. Então, como é que vai terminar a palavra se não for em ética? Se não for nos dando uma orientação segura de como nós devemos estar aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Então, a palavra, ela termina com ética. Não é, de forma alguma, para decifrar datas. Ai, será que a gente já está vivendo o final dos tempos? Será que vai estourar a Terceira Guerra Mundial? O que será que está acontecendo? Será que a guerra vai chegar aqui? Será que vai ficar só lá? Não é isso que a palavra diz que nós devemos fazer. Não é sobre decifrar datas, é sobre prepararmos o nosso caráter, prepararmos quem nós somos, reaprendermos as coisas, principalmente aquilo que nós fazíamos errado. É deixar os nossos erros, é largar os nossos pecados e termos o nosso alvo, nosso Senhor Jesus Cristo, e tentar nos aproximar o máximo possível do caráter de Cristo, porque é isso, gente, é sobre o nosso preparo, o preparo do nosso caráter. Sabe? Vamos fazer uma suposição aqui. Digamos que acontecesse de estourar uma bomba atômica, alguma coisa. Tu está preparado para a volta de Cristo?
iminente, agora, daqui 10 minutos, daqui meia hora ou amanhã? É disso que se trata a palavra do nosso Jesus. Prepara o teu caráter, prepara a tua pessoa, porque Jesus Cristo está voltando, sim. E nós devemos ser como as noivas, que estavam com as suas lamparinas acesas, aguardando eles. Vestes limpas. Mas as vestes limpas não por cima de um corpo sujo, porque primeiro a gente tem que banhar o corpo, limpar a nossa mente, limpar nosso coração, largar aquilo que fazia nós errarmos. E daí sim nos vestirmos com as vestes dos princípios e do caráter do nosso Deus. Então tudo isso é para que nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. E mais importante do que saber se estamos perto da guerra final, muito mais importante de sabermos se estamos perto da guerra final, é sabermos se nós estamos perto de Deus, se nós estamos próximos ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. Isso é o importante. O centro da história não é Israel, nem as nações, nem as guerras. O centro da história é o Deus da aliança cumprindo o seu plano redentor em Cristo Jesus para conosco. Eu vou repetir para ti. Presta atenção. Se tu puder parar um pouquinho o que tu está fazendo, presta atenção. Mais importante do que saber se estamos perto da guerra final é sabermos se estamos perto de Deus. Amém? Vamos pensar nisso, gente. Isso é muito sério. O centro da história não é Israel, como eu disse antes, nem as nações, nem as guerras. O centro da história é o Deus da aliança cumprindo o seu plano redentor em Cristo Jesus para conosco. Nós estamos envolvidos nesse plano redentor. Amém? Tudo isso se trata disso, de nós estarmos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? E agora, para encerrar, para finalizar, como sempre, vamos orar? Vamos para a nossa oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Jesus Cristo, nosso Deus de hoje, aquele que morreu na cruz por nós. Tu és o Senhor da história. As nações se levantam e as nações caem, mas o teu trono permanece. Pai, nós colocamos diante de ti Israel, colocamos as nações em conflito, colocamos o mundo que vive em tensão. Livra-nos do medo desordenado, livra-nos do sensacionalismo espiritual, livra-nos de uma fé superficial baseada em notícias. Dá-nos discernimento teológico, maturidade espiritual. Dá-nos, Senhor, um coração vigilante. Se estamos vivendo dias que antecedem a tua vinda, que sejamos encontrados fiéis a ti. Se ainda há tempo, que sejamos instrumentos do teu reino, que o nosso foco não esteja nas guerras, mas no Cordeiro, no nosso Senhor Jesus Cristo que está voltando.
Em nome de Jesus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que nós não estejamos preocupados se é a Terceira Guerra Mundial, se vai chegar aqui ou se não vai chegar aqui, mas que nós estejamos preocupados de verdade se nós estamos próximos de Deus, se nós estamos nos parecendo com o caráter de Cristo, para que, se isso vir a acontecer, nós sejamos encontrados fiéis ao nosso Senhor. Amém? Deus abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.